Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao convite feito pelo capitão, por outros deputados, para poder aqui debater um assunto que nunca deixa de ser debatido. Não é a primeira vez que eu participo de uma audiência pública, isso se repete desde os anos 2000, com a diferença que lá em 2003, 2004, nós éramos a minoria. Na realidade, éramos uma maioria silenciosa, com medo de se expressar, com medo de mostrar a cara. Hoje não. Tínhamos aqui nessa casa apenas 8 deputados que nos apoiavam e que mostravam esse apoio. E muitos anos depois, com muito trabalho, com muito debate, vindo aqui várias vezes como minoria absoluta, vindo aqui para apanhar, retoricamente falando, claro, a gente conseguiu reverter esse quadro e mudar de forma bastante promissora. Eu vou, 15 minutos, claro, é muito pouco para um tema tão complexo, então eu vou me ater ao decreto que está em discussão e alguns pontos específicos desse decreto, exatamente para respeitar o tempo e os outros componentes da mesa que assim o fizeram. Então vamos lá. Os pontos que eu vou abordar é, primeiro, esse decreto tem sim apoio popular, diferente do que é dito. O desarmamento fracassou no Brasil como política de segurança pública. A proteção é realmente função única e exclusiva do Estado. A restrição de calibres não é técnica. Os menores no tiro esportivo. Não está se criando uma cultura de armas no Brasil, diferente do que é dito. E a liberação do porte para muitas categorias. Primeiro, o apoio popular ao direito de defesa do cidadão. Tivemos, inequivocamente, em 2005, um referendo onde mais de 59 milhões de pessoas disseram não à proibição da venda legal de armas de fogo no Brasil. Portanto, disseram não, mesmo que indiretamente, ao desarmamento dessa mesma população. Ou seria um contrassenso você dizer, não, eu aceito que a população compre uma arma de fogo legalmente, mas eu quero proibir que essa população tenha acesso às armas de fogo. Não faz o menor sentido. Lembrando que essa votação, até hoje, não foi batido por nenhum presidente da República eleito democraticamente no Brasil. Nem por Lula, nem por Bolsonaro, nem por Dilma, por ninguém. Foi a maior votação, uma votação histórica. Se fosse um candidato, ele bateria todos os outros candidatos que foram eleitos a presidente no Brasil. O projeto 3722, está aqui o autor, o deputado Rogério Peninha, ele foi historicamente o mais apoiado nessa casa. Correto, deputado? O mais, historicamente, foi o que mais recebeu apoio popular. Um levantamento do Instituto Paraná, feito em 2017, e que, obviamente, foi varrido para baixo do tapete pela grande imprensa brasileira, ele apontou isso daqui. 65% dos brasileiros continuava favorável à posse de armas pelo cidadão. Diferente desse estudo, pesquisa que foi apresentado na semana passada, onde a íntegra foi apresentada dias depois, apenas depois de muita pressão, inclusive pressão de deputados aqui dessa casa, que diz que 75% da população é contrário. Ora, o que mudou de 2005 para haver uma alteração dessa? Não faz o menor sentido, é muito óbvio. E a eleição do próprio presidente Jair Bolsonaro, que veio com uma proposta, entre aspas, pró-arma ou pró-legítima defesa. Então, o apoio popular a esse tipo de projeto, a esse tipo de decreto, é inequívoco. Claro, ninguém está dizendo aqui que não há contraditório, que não há pessoas que não apoiam, ele não é total, mas é majoritário e eu não tenho a menor dúvida sobre isso. O fracasso do desarmamento no Brasil ele é muito bem exemplificado por esse quadro. Olha aqui, em amarelinho, homicídios por outros meios. Em azul, homicídios por armas de fogo. Desde 1980 até 2017. Os homicídios cometidos com o uso de armas de fogo, e não por armas de fogo, porque arma não mata ninguém, da mesma forma que arma não assalta, da mesma forma que caneta não escreve errado, os homicídios cometidos com armas de fogo continuaram subindo independente do Estatuto.
O que mostra que os criminosos, porque são esses que cometem os homicídios, continuaram tendo acesso a armamento. Por quê? Porque o criminoso nunca dependeu e nunca vai depender do mercado legal para se abastecer. Ele vai dar um jeito. Ao mesmo tempo, olha só, praticamente estabilizou o número de homicídios por outros meios. Ué, mas o Estatuto do Desarmamento fez efeito contra tudo, menos contra as armas de fogo. Um óbvio fracasso dessa legislação restritiva. Proteção é função do Estado, isso é o que a gente mais ouve. O presidente Bolsonaro jogou no colo da população a arma de fogo e disse, se vira, vai se proteger. Isso é uma mentira, isso é uma bobagem. Tá? Não cabe ao Estado prover segurança individual a cada brasileiro, 24 horas por dia. E todas as sentenças dos nossos tribunais vão exatamente nesse sentido. Olha lá, tem o Estado a obrigação constitucional de prestar segurança pública, policiamento ostensivo e preventivo. Impossível, todavia, ação preventiva em particular a cada cidadão e sua família em todos os locais e circunstâncias da vida. Tanto seria exigir que os agentes estatais estivessem presentes em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é uma das decisões, tá, dos tribunais de justiça, essa é da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ou seja, ele está dizendo, o Estado não pode proteger individualmente cada um. Isso é o mais óbvio de tudo. Portanto, como pode obrigar esse Estado ao brasileiro a dizer, não, você tem que abrir mão do seu direito de defesa? Só por aí essa discussão já deveria acabar. Não existe isso. Restrição de calibre. Tá? Nunca houve no Brasil uma discussão técnica sobre a questão dos calibres liberados, ditos restritos ou não restritos. Tudo se inicia pelas mãos de Getúlio Vargas, o ditador Getúlio Vargas, que após a Revolução Constitucionalista de 32, resolve que não era de bom tom, né, manter a população e as instituições policiais estaduais armadas com qualquer tipo de armamento, com qualquer calibre, sem qualquer controle. Por isso que até hoje, mesmo, e pouca gente sabe disso, mesmo as instituições policiais, as PMs, as polícias civis, precisam de autorização do Exército para adquirir armamento de uso restrito. Exatamente por causa disso, por causa de Getúlio Vargas. Tá? Isso era porque ele estava preocupado com a criminalidade na época? Óbvio que não. Controle social, centralização de poder. Tá? Óbvio do óbvio, mas o óbvio precisa ser falado. Né? A criminalidade nunca teve problemas com restrição nenhuma. Ou alguém acha que um traficante carioca, quando vai comprar o seu armamento, pergunta para o vendedor ilegal, fala, ó, esse fuzil é de calibre restrito ou de calibre permitido? Não, restrito eu não posso comprar, só posso comprar calibres permitidos. É óbvio que não. Portanto, se você dá ao cidadão e aos próprios policiais, né, o direito de utilizar calibres mais efetivos para a defesa, você está garantindo uma melhora nessa mesma defesa do cidadão. Porque até então nós tínhamos pistolas 380, que, tecnicamente falando, é um calibre fraco, é um calibre anêmico para a legítima defesa, tá? E hoje, pelo decreto, nós temos aí acesso a calibres mais efetivos. Portanto, não há nenhuma ilegalidade nisso. Aliás, lembrando, isso já foi lembrado pelo Dr. Paul, mas é bom salientar, que todos os outros decretos restritivos nunca ninguém contestou. Nenhum era ilegal, nenhum era inconstitucional. Por quê? Isso desde 1935. Né? Por quê? Porque eram restritivos. A partir do momento que vem um decreto que diz assim, não vai ser restritivo. Pronto. Aí está crivado de ilegalidade. Uma grande bobagem. Né? Menores no tiro esportivo. Tá? O tiro esportivo é uma modalidade olímpica. É um esporte como outro qualquer. É um esporte que exige, né? Exige concentração, dedicação, né? Razão.
Ou seja, é um influenciador positivo. Quem discorda disso não conhece o ambiente do tiro esportivo no Brasil. Ambiente esse que nos deu, em 1920, a primeira medalha olímpica. Que nos deu aqui, inclusive, Felipe Vu, fiz questão de colocá-lo aqui, meu amigo, colocá-lo aqui ilustrando essa apresentação. Tá? Ou seja, é um esporte. Né? Qual sentido seria você deixar, falar assim, não, a partir de agora, para jogar futebol só com 18 anos, só vai comprar uma bola com 25, né? E vamos ver o que vai acontecer com o esporte nacional. Está destruído. Você tem que começar na base, é óbvio. Ninguém está aqui levando crianças para treinar, para matar. Né? Nada disso. Tá? É para praticar um esporte. E nada mais justo que eu, como pai, e minha esposa, como mãe, eu sou pai de 3 filhos, tenha o direito natural de escolher o que é melhor para os nossos filhos. O Estado não tem o direito de intervir nisso. De dizer, não, teu filho não vai praticar tiro olímpico porque isso aí é violento. Ah, pelo amor de Deus, que moral tem o Estado para fazer isso? Nenhuma. Portanto, nada mais justo que sejam os pais a escolher. Quer, não quer, como qualquer outra coisa na vida. A ideia de que está se criando no Brasil uma cultura das armas. Ai, vamos virar os Estados Unidos, que medinho. Né? Isso é uma bobagem. Essa cultura sempre existiu no Brasil. A boa cultura das armas, não essa cultura criminosa que nós temos hoje. Né? Nós temos aqui, olha só, quem é esse presidente aqui, vocês conhecem? Juscelino Kubitschek, caçando. Olha lá, facão na cintura, uma espingarda na mão. Alguém da época gritou, olha, o Juscelino Kubitschek tirou uma foto com uma arma, fascista. Não, mas o Bolsonaro não pode. Nenhum de nós pode. Por quê? Porque era algo absolutamente natural. Até 97, o porte ilegal, como foi dito aqui pelo coronel, sequer era um crime, era uma simples contravenção penal. Por quê? Porque o que importava era o crime violento, não a possibilidade de um crime, porque o porte ilegal nada mais é do que isso. Eu não posso garantir com 100% de certeza que ele cometeria um ato criminoso. Claro, você tem indícios. O cara tem 30 passagens de polícia, 3 homicídios. É claro. Né? Mas como é que eu posso garantir que aquilo aconteceria? Eu não posso. Né? Não há uma máquina para ler o futuro das pessoas. Né? E a cultura desarmamentista, essa sim, a tal cultura da paz, né? Essa sim foi implantada no Brasil de uma forma arbitrária e artificial. Nunca foi escolha da população abrir mão do seu instrumento de defesa. Saiam dos grandes centros. Saiam de Brasília, saiam de São Paulo, saiam do Rio de Janeiro, vão para o interior. Vejam lá que cada casa vai ter uma espingarda. Ilegal. Ilegal. Por quê? Porque o brasileiro foi impedido de ficar na legalidade. A verdade é essa. Armas com 30, 40, 50, 80 anos, que nunca foram utilizadas para o cometimento de um crime. Nós chegamos a ter 8 milhões, 9 milhões de armas registradas. Quantas dessas armas foram utilizadas em crimes? Uma ínfima porcentagem, ou seriam milhões de assassinatos em vez de milhares de assassinatos. Inclusive, quem assume essa tese é a própria ONU, né, num estudo sobre homicídios globais de 2011. Que ela afirma isso. A maioria das pessoas que têm uma arma não cometem crimes. Simples assim, e vai continuar. E aquelas que cometem crime? Cadeia. É simples, é muito simples. É irritantemente simples. E se complica tanto. O porte de armas, houve uma liberação geral, porque se você ler o jornal, né, lesse o jornal quando saiu o decreto, era o liberou total. O caminhoneiro ia chegar, pôr a arma na cintura, pegar o caminhão e sair pela estrada. Isso é mentira, isso é uma bobagem. Ninguém criou porte funcional, ninguém deu direito automático ao porte de armas. Todas as categorias são obrigadas a passar por todos os critérios da lei antes de requerer o porte de armas e só então, eventualmente, portar essa arma de fogo. Portanto, não é verdadeiro. Eu sou contrário à categorização, porque eu acho que todos temos direito. Porém, essa categorização vai trazer uma coisa muito interessante. Instrumentos de medições. Nós vamos poder medir, por exemplo, dos caminhoneiros, quanto entraram com a requisição de porte?
Quantos conseguiram? Daqui a um ano, quantos cometeram alguma ilegalidade estando legalmente armados? Eu tenho certeza que vai ser próximo de zero. Exatamente como aconteceu com os atiradores esportivos. Um crescimento de 879% em 5 anos, mais de 255 mil atiradores esportivos hoje têm o porte de trânsito, que é aquele porte entre a sua casa e o estande de tiro, né? Com mais de 350 mil armas em suas mãos. Qual o número de ocorrências envolvendo atiradores esportivos legalmente armados, ocorrências graves é ótimo, graves, nesses últimos 2 anos, depois de 2017? Zero. Zero. E o que houve quando liberaram esse porte? Gritaria, histeria, vai sair tiroteio, bang, bang, vizinho matando vizinho, fechou o carro, vai dar tiro. Mentira, simplesmente não aconteceu, só gritaria. Hoje, esse debate se pauta naqueles que defendem o desarmamento com única e exclusivamente histeria. E para encerrar, o que a gente tem é sempre restrições, restrições, restrições. Está na hora da gente começar a pautar a nossa vida pela liberdade, dar uma chance de liberdade, acreditar na população, acreditar naqueles que colocaram todos os senhores aqui nessa casa para nos representar. Muito obrigado.